Hoje celebramos Corpus Christi, uma das festas mais importantes da Igreja Católica. É um momento de fé, adoração e reflexão sobre a presença real de Cristo na Eucaristia. Para nos ajudar a compreender melhor o significado desta solenidade, recebemos o arcebispo da Arquidiocese de Chapecó, Dom Adelir José Magri. Bispo, muito obrigada por ter vindo mais uma vez conversar sobre esse tema tão importante. E eu queria começar lhe perguntando em que momento da história, da vida de Jesus, entra o Corpus Christi, né? Para a gente começar explicando. Muito boa tarde. Boa tarde. Sempre uma alegria estar com vocês, né? Poder falar também deste tema, né? Ou desta solenidade tão importante da Igreja. Então, a origem, dizemos, do Corpus Christi está ligado ao momento que Jesus institui a Eucaristia, né? E depois da sua paixão, morte e ressurreição, quando nós acreditamos Jesus volta para a casa do Pai, Ele nos deixa esse sacramento que, como igreja, nós continuamos, dizemos, nos alimentando, recebendo a presença de Jesus na Eucaristia. Como festa tradicional, dizemos, que nós conhecemos hoje, festa de Corpus Christi, começou bem mais tarde. Foi com o Papa Urbano IV, se não me engano, 1400 e alguma coisa. Por quê? Porque naquele momento, como acontece na história, né, da Igreja, começou aquilo que nós chamamos, surgiu um aspecto de heresia que negava a presença real de Jesus na Eucaristia, né? Então é nesse momento que tem toda aquela história da aparição de Jesus a Santa Juliana Cordillon, incentivando então a esse tipo de festa, e depois o Papa Urbano IV oficializou e começou aquilo que nós chamamos a adoração de Jesus na Eucaristia, e sobretudo como manifestação daí dessa festa, porque é o único dia no decorrer do ano da liturgia que a Igreja tem essa permissão, por exemplo, de sair às ruas, fazer a caminhada com Jesus presente na Eucaristia. E por que os tapetes? Os tapetes, que depois se tornou ao longo da história, né, a gente diz, o dia de Corpus Christi é a melhor catequese que existe, né? Então, esse sentido de envolver as crianças da catequese ou todas as pessoas da comunidade na construção do tapete, que daí os tapetes são que nem quando nós olhamos hoje os vitrais de uma catedral, né? Uhum. Eles têm as diferentes cenas, então, da hóstia, do cálice, de Jesus, dos apóstolos, quer dizer, ali parece tudo, né? E o tapete é esse sentido, então, da catequese, e claro, daí o tapete construído, o momento que se faz a procissão, o padre, quem leva Jesus, né, no Santíssimo para a caminhada, caminha sobre esse tapete. Então, dizemos, como se fosse hoje, no momento, uma festa importante, você estende o tapete para aquela personalidade importante que vai passar, que vai entrar. Assim é o tapete para o momento da procissão da Eucaristia. E por que na quinta-feira? Quinta-feira, hoje até nós estávamos brincando lá em casa, né? Daí conversando com a nossa cozinheira, e o padre perguntou, por que o Corpus Christi é sempre na quinta-feira, né? Daí eu disse, por que o dia de Natal é sempre o dia 25 de dezembro, né? Mas a quinta-feira tem essa relação com a instituição da Eucaristia, né? Jesus, dizemos antes da sua paixão, quando ele celebrou a Eucaristia e instituiu a Eucaristia com os apóstolos, foi na Quinta-feira Santa. Uhum. Quando o senhor comentou do surgimento lá de uma heresia, né, que deixou-se de acreditar da presença de Cristo, isso é muito importante até hoje, né? E aí como trazer isso para as crianças, por exemplo, para a comunidade? Então, a gente sabe, né, que do ponto de vista catequético, porque daí ali, dizemos para nós, entra o mistério da fé, porque você diz assim, justamente, né, para quem celebra as crianças, os adolescentes, tem sempre aquela expectativa do dia da primeira Eucaristia, né? Porque pela primeira vez vão comungar. Então se passa tanta coisa, como foi para mim, para nós, né? Como será que é a hóstia, né? Então, tem essa é a curiosidade, tem né? Tudo, né?
E às vezes que gosto tem, né? Coisa bem simples. Às vezes fica até uma espécie de decepção, né? Porque diz, mas meu Deus, não sente nada, não tem sabor de nada, né? Mas justamente é um mistério de fé. Nós dizemos, né? O pão é o mesmo, né? O vinho continua na sua natureza, daquilo que ele é, mas no mistério da fé nós acreditamos que ali tem a presença real de Jesus Cristo. Então, a catequese sobre isso, para a gente falar para as crianças, etc., né? Ela tem que ser, dizemos, marcada por esse aspecto do uso da imagem, da pintura, da referência, né? Dizemos, dos objetos cristãos, né? Porque no fundo você pode explicar, mas tem sempre no final de tudo é um mistério da fé. Dizer, ali nós acreditamos que Jesus está presente. E o que ajuda muito as crianças é o aspecto da participação da Eucaristia, né? Porque a Eucaristia tem toda essa dinâmica que o ápice dela é aquele momento da consagração, né? Então as palavras da consagração, o texto, as palavras de Jesus é que no fundo ajudam também a compreender isso, naquilo que é possível. Bispo, antes de ser bispo, padre, o senhor estudou, né? Um estudioso também, né? Você estuda teologia. Como estender, assim, eu nem sei se é possível isso, né, dentro dos dogmas da Igreja Católica, mas para a população em geral, a palavra, né, dessa representatividade desse feriado, que todo mundo está de feriado, né? Os católicos só que vivem essa celebração, mas para que todo mundo possa aprender um pouquinho sobre Jesus, né? Uma mensagem, por favor. Então, a gente sabe que o fenômeno, a experiência da fé, então, para nós católicos, né, tem essa centralidade. Mesmo nós comentávamos logo antes, né, para as igrejas luterana, presbiteriana, então eles também acreditam, eles usam a palavra ceia, né? Acreditam também nessa dimensão, assim como Jesus abençoou o pão com seus discípulos, né? Então eles acreditam nessa presença, por isso eles também, quando celebram a ceia, abençoam o pão e consomem todo aquele pão naquela celebração. Eles não têm a reserva eucarística, né? Mas mesmo as pessoas que são de outras religiões, tem sempre o que é de bonito, dizemos, essa dimensão que transcende a nossa experiência só biológica, carnal, humana, né? Que tem dizemos, faz parte da pessoa humana essa dimensão de transcendência, né? Quer dizer, nós somos mais do que a matéria, né? Nós somos mais do que a matéria, nós temos essa abertura para algo mais, porque a vida, acreditamos que a vida não se resume só no biológico ou para nós só nessa vida desse mundo. Então, para nós cristãos, católicos e para todas as religiões, independentemente do modo como a gente tem nos gestos, nos ritos que a gente se relaciona com Deus, para nós a Eucaristia, o Corpus Christi, né, e esses momentos fortes da piedade ou da fé popular, é que nos ajudam também, dizemos, de maneira concreta, né, testemunhar e viver esta nossa relação com Deus. Tá certo. Dona Eli, muito obrigada por ter vindo, né, entre tantos compromissos, a falar com a gente aqui ao vivo. Volte sempre. Obrigado, eu que agradeço. Até a próxima.